Queridos pais do Senhor Jesus, lição de número 3, Melquisedeque, o Rei de Justiça. Esse vídeo tem como objetivo contribuir para um entendimento dessa lição, visto que temos poucos textos com relação a este personagem bíblico Melquisedeque. O texto áureo está em Hebreus capítulo 7, 17 e diz: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E vamos começar lá de Gênesis, do princípio, antes do encontro de Abrão com este personagem Melquisedeque. E a narrativa bíblica começa com um conflito entre alguns reis. São 5 contra 4, o texto diz. Estes reis são reis de pequenas cidades, seria hoje como o prefeito de uma cidade que nós conhecemos hoje, não era grandioso a população, a contingência dos exércitos e em termos geográficos. Então, esses reis eram reis de cidades pequenas e, portanto, a Bíblia chama esses personagens de rei. E diz assim o texto. No versículo 5 ele começa da seguinte maneira: no 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a eles se aliaram derrotaram os refaíns em Astarote Carnaim, nessa região aqui. Os uzins em An, os emins em Savé. Então eles vieram dessa região aqui até An, descendo por aqui, e os uzins até Savé Kiriatim, que fica nessa região aqui. Versículo 6 diz: e os oreus, desde os montes de Seir até El Paran, próximo ao deserto, ou seja, vieram por aqui, conquistando os oreus, desceram até a região de El Paran, e o texto segue: depois voltaram e foram para En-Mispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Então eles subiram, retornaram por aqui até En-Mispat, que é Cádiz, e depois foram para Hazazon Tamar, região, território dos amalequitas e dos amorreus. E o texto continua: então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim. Exatamente nessa região aqui, próximo do Mar Morto, ou Mar Salgado. Há uma grande discussão se não é certa a localização de Sodoma e Gomorra. Esse mapa mostra uma possibilidade de ser nessa região, há uma possibilidade também de ter sido nesse local aqui também. O fato é que eles se encontraram, esses reis de Sodoma, de Gomorra e os demais, se encontraram nessa região no Vale de Sidim para combater, para reagir a essas grandes conquistas que Quedorlaomer, eu tenho muita dificuldade de falar esse nome, veio fazendo com os demais reis. Portanto, o texto segue: contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. E continua, versículo 10. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, isto é, foram derrotados, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens, como de costume, os despojos da guerra, de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Vocês devem lembrar que Ló se separou de Abrão. O texto diz que ele olhou e viu a Campina, o Vale do Jordão. Isso agradou aos seus olhos. Então ele foi movido por aquilo que via, ao contrário de Abrão, que foi movido pela fé. Provavelmente nessa região aqui eles se separaram. Ló seguiu para cá, olhando para essa região aqui. Isso agradou os olhos dele. Portanto, eles se separaram e estavam em Sodoma.
É importante lembrar que aquilo que chama a atenção pela cobiça atrai gente de mesma espécie, não é isso? Então, muitas pessoas, não somente Ló, mas cresceram o olho em Sodoma e Gomorra, e tinha gente de toda espécie naquele lugar, como você já sabe da história. Então, Ló estava em Sodoma e Gomorra, como foi destruída, os reis que venceram a batalha seguiram em direção ao mar da Galileia, né, subiram por aqui, e diz o texto que alguém escapou e foi contar para Abraão, que estava aqui, nessa região, em Hebrom, né, próximo aos carvalhos de Manré. Por que eu digo em Hebrom? Porque lá no capítulo 13, versículo 18 de Gênesis diz: então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor, isto é, nessa região aqui. Muito bem, o texto continua no versículo 14. Quando Abrão ouviu que seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Então eles vieram aqui eles vieram da região, eles vieram daqui de baixo, possivelmente passaram próximo aqui do Mar da Galileia até Dan, e Abrão veio seguindo atrás dele nessa linha contínua aqui, né? E aí o texto continua: atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Então ocorreu uma perseguição aqui até o norte de Damasco e Abrão conseguiu derrotá-los e voltou por essa linha pontilhada aqui. E o versículo 16 diz: recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. O versículo 17, voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer, provavelmente eles fizeram esse trajeto aqui, né, tracejado, conforme vocês estão vendo, e para chegar até Hebrom, Abrão tinha que passar por Salém. Então, o texto continua: voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam alinhado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Savé. O Vale de Savé está nessa região aqui, isto é, o Vale do Rei. E o versículo 18, então, temos o encontro do nosso personagem, da lição, a lição de número 3, do segundo trimestre de 2017. Diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu dízimo de tudo. Muito bem, quem foi esse Melquisedeque? Temos poucas informações, poucas referências a respeito desse personagem bíblico. A referência histórica que nós temos é essa que acabamos de ler, Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 20. Depois a gente tem lá em Salmos 110, versículo 4. E no capítulo 7 de Hebreus também temos uma referência. O autor aos Hebreus ele vai usar esses textos, esses dois textos aqui, para tentar convencer os irmãos hebreus de que o sacerdócio de Jesus Cristo é legítimo, ao passo que o de Melquisedeque é legítimo, e era uma ordem superior ao sacerdócio levítico. Muito bem. E aí, como podemos extrair as informações sobre o caráter de Melquisedeque? À luz do autor de Hebreus, fazendo uma etimologia de seu nome da cidade em que ele governou. Entendimento bíblico do sacerdócio e reinado. Então, dessa forma, nós conseguimos extrair algumas informações sobre este personagem, sobre Melquisedeque. A boa notícia é que o autor de Hebreus já faz isso para nós. E é exatamente em cima disso que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui com vocês. No versículo 2, a parte B do capítulo 7, diz: em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Então ele já
ele já faz esse estudo, digamos, etimológico do nome de Melquisedeque e da sua cidade. Então, Salém significa paz. Essa Salém que fica nessa região aqui, próxima a Hebrom, próxima de Jericó, próxima do Mar Vermelho. Vamos então ver algumas informações a respeito de Salém. Próximo do Vale de Sevá, isto é, Vale do Rei, referência também em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 18, em que Absalão faz um monumento, né, em honra de si mesmo, visto que ele não tinha descendente para prosseguir o seu nome. Lá ele faz referência a esse Vale do Rei, um lugar adjacente a Jerusalém, porque provavelmente Salém é uma abreviação de Jerusalém, foi um dos nomes de Jerusalém ao longo da história. Base para isso, Salmos capítulo 76, versículo 2. Salém, nós vemos em Josué capítulo 10, versículo 1, o texto bíblico dizendo que Adonizedeque era rei de Jerusalém. E dentre aqueles reis que Josué tomou, venceu, nós não vemos nenhum rei a parte de Jerusalém. Nós não vemos nenhum rei de Salém sendo conquistado por Josué. Portanto, Salém é um consenso entre muitos estudiosos que Salém é Jerusalém. Salém era uma cidade pequena, governada por um rei, como já dissemos aqui no início, né? Os reis eram reis de pequenas cidades, não eram cidades grandes, de acordo com o que nós estamos acostumados. Então, o autor aos Hebreus ele também diz que Melquisedeque ele era rei de justiça. E o que mais podemos saber a respeito dele? Sabemos que ele não era da descendência de Abraão, portanto, ele era gentil. E provavelmente alguém do contexto cananeu, os cananeus eles tinham a ideia de um Deus que era superior aos outros deuses, daí o Deus Altíssimo, El Elyon. Muito provavelmente do contexto cananeu, antes de Abraão ir, quando Abraão, o texto bíblico vai dizer que, em Gênesis capítulo 12, versículo 6, que Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, muito provavelmente, então Melquisedeque vem de um contexto cananeu. Ele é descendente de Noé, assim como todos nós, mas pela proximidade temporal, eu digo de tempo mesmo, muito provavelmente ele, de uma forma graciosa, né, porque conhecimento de Deus é graça de Deus, ele tinha um conhecimento de Deus, ele tinha muito conhecimento a respeito de Deus, não conseguimos precisar quanto, mas Abraão ele reconheceu esse conhecimento do mesmo Deus quando eles usam a mesma expressão a respeito do Deus Altíssimo. Abraão não somente reconhece isso, mas a prova que Abraão reconhece o sacerdócio e o conhecimento e o serviço ao verdadeiro Deus de Melquisedeque é que ele dá o dízimo e é abençoado por Melquisedeque. Ele era rei e sacerdote, como o autor aos Hebreus deixa claro. Ele não era Jesus Cristo. Muitas pessoas, por conta dessa relação que o autor de Hebreus coloca entre Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque e de Jesus Cristo, muitas pessoas colocam Melquisedeque em pé de igualdade com Jesus Cristo, a ponto de dizer que era ou era uma teofania, ou outros vocês vão encontrar aí dizendo que Jesus Cristo era Melquisedeque era uma pré-encarnação do próprio Jesus Cristo, ou uma teofania, ou um anjo. O texto não tem essa intenção. Nós vemos um personagem histórico ali com relação a Abraão, e ele não era Jesus, ele era um homem como eu e você. Ele era semelhante em aspecto sacerdotal e reinado, né? Hebreus 7,3 vai deixar isso mais claro. E era um tipo do antítipo, né? Era um tipo do antítipo, aquele que preconiza o antítipo. O tipo é aquele que aponta para quem de fato o texto
lá em Hebreus vai dizer que era o Melquisedeque, aliás, era o sacerdote eterno. Muito bem, ele era superior aos patriarcas, né? E aí o autor aos Hebreus vai destacar que ele recebeu dízimos de Abraão. O autor aos Hebreus, ele tenta usar a Bíblia dos Hebreus para legitimar o sacerdócio de Melquisedeque de forma a ser superior ao sacerdócio levítico e colocar Jesus em pé de igualdade. Então ele legitima o sacerdócio de Jesus Cristo olhando para o sacerdócio de Melquisedeque que está na Bíblia dos Hebreus. Portanto, ele diz que recebeu dízimo de Abraão, recebeu dízimo de Levi em Abraão, na pessoa de Abraão, Abraão mesmo não nascido, né, mas sendo patriarca, abençoou Abraão, ele é o tipo de sacerdote que vive para sempre. A permanência de seu sacerdócio em Cristo implicou a revogação do sistema levítico, porque, obviamente, o sacrifício de Jesus Cristo, diz o autor aos Hebreus, foi de uma vez por todas, sendo desnecessário, então, sacrifícios anuais de animais para perdão de pecados. Portanto, o sacrifício de Jesus Cristo aplacou a ira de forma permanente de Deus. Em termos de genealogia, o arônico ele era essencial ter genealogia no sacerdócio arônico. Você vê vários textos bíblicos dizendo dessa importância, né, para ser sacerdote. Já Melquisedeque, o texto bíblico, ele não diz uma genealogia desse personagem. Ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Obviamente, como eu disse, Melquisedeque era um homem. É óbvio que Melquisedeque ele veio de um pai e de uma mãe. Alguém o gerou. Mas o texto bíblico não expõe essa genealogia. Portanto, nesse sentido, o sacerdócio de Melquisedeque não se deu por conta de uma genealogia. E este sacerdócio apontava, ele é um tipo, né, de sacerdócio que apontava para o seu antítipo. Bem como o sacerdócio de Jesus Cristo, o sacerdócio messiânico, também não se deu através de genealogia. Jesus Cristo veio da tribo de Judá. Então o autor começa a traçar esses paralelos para legitimar o sacerdócio de Jesus Cristo. E ele prova com a própria Bíblia dos Hebreus. A duração do sacerdócio arônico era um sacerdócio provisório, temporário, né? Hebreus 7,12. Era temporário porque havia de vir o sacerdócio perfeito, e transferível porque, obviamente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o pecado traz a morte. Portanto, qualquer sacerdote morreria e teria que passar o seu cajado para outro. Então ele era um sacerdócio transferível. Já o de Melquisedeque era para sempre, né? Porque o texto bíblico não diz de onde ele veio, não foi de genealogia que ele se tornou sacerdote, não diz de onde ele veio e nem como se deu o seu fim. Portanto, nesse sentido, é para sempre o sacerdócio de Melquisedeque. Sabemos que Melquisedeque morreu, mas o que o autor está dizendo é que, como a Bíblia não expõe a sua origem nem o seu fim, portanto, ele é um sacerdócio para sempre. Isso tipifica o sacerdócio messiânico, que é eternamente e intransferível. Hebreus capítulo 7, versículo 23. Em termos geográficos, o sacerdócio arônico ele era um sacerdócio local, nacional. Já o de Melquisedeque, ele veio anterior à lei, portanto, mundial, né? Isso foi reconhecido não somente em Salém, mas por Abraão também.
uma pessoa distinta, fora do contexto de Salém. Então Abraão reconheceu sua autoridade, o seu sacerdócio, foi abençoado e foi intermediado, um dos ofícios do sacerdote, intermediado entre Deus, abençoando este homem. Já o messiânico, ele também é mundial e transcende todas as raças. Colossenses 3,11 deixa claro, Romanos 10,12 e várias outras passagens bíblicas deixa isso claro. Então o caráter do reino de Melquisedeque, ele é marcado por justiça e paz. Melquisedeque, essa palavra justiça vem do seu próprio nome, como o autor aos Hebreus vai dizer, e essa palavrinha é tzedek, né? Justo ou justiça, e paz, que vem de shalom. Salém vem dessa palavrinha. E o messiânico também é marcado por justiça e paz eternamente. Isso fica claro em uma das profecias, uma das várias profecias, que está registrada em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Confira também Jeremias capítulo 23, versículo 6. Diz assim o texto: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aí, o autor aos Hebreus, ele começa, após ele legitimar o sacerdócio de Jesus Cristo com base no sacerdócio de Melquisedeque existente na Bíblia dos Hebreus, ele começa do capítulo 8 até o capítulo 10, ele começa a deixar claro a supremacia do sacerdócio de Jesus Cristo, incomparável, superior a todos. E o texto começa, eu quero ler alguns versículos com vocês, o texto começa, acompanhem comigo, o texto começa dizendo o seguinte, Hebreus 8:1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Versículo 6. Agora, porém, o ministério de Jesus, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Percebam que o autor aos Hebreus faz uma alusão a Salmos, Salmos de número 110, verso de número 1, que diz: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Portanto, é um sacerdócio, queridos, é um sacerdócio em um santuário superior, erigido pelo próprio Deus, não feito por mãos humanas, não feito por pecadores, mas é um santuário supremo, eterno, superior. E ele é o perfeito ofertante, o perfeito sacrificador. A Bíblia diz que cada sacerdote ele tinha que oferecer sacrifícios não somente pelo povo para aplacar a ira de Deus, mas também pelos seus próprios pecados, porque ele mesmo tinha. Diferente de Jesus Cristo, que teve uma vida santa, sem pecado. E do capítulo 9 até o capítulo 10, fica claro que o sacrifício
foi perfeito e superior. Não somente o ofertante, mas o sacrifício desse ofertante foi perfeito. O sacerdócio no Antigo Testamento, ele tinha que, as ofertas tinham que ser perfeitas, sem defeito. Isso apontava, isso era a sombra, diz o autor aos Hebreus, desse sacrifício que Jesus Cristo fez, que ele mesmo se deu a sua vida por nós. Naquela cruz houve um sacrifício perfeito e superior a todo o sistema levítico que era sombras. Este sacrifício obteve redenção eterna e mediou uma nova aliança. Isso não é feito anualmente mais. Isso foi feito de uma vez por todas, para perdão de todo o pecado. E no capítulo 10, versículo 10, isto fica claro quando ele diz: pelo cumprimento desta vontade fomos sacrificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Santificados. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Portanto, queridos, o que o autor aos Hebreus vai dizer ao longo da narrativa bíblica é que nenhum sacerdócio se compara ao sacerdócio de Jesus Cristo. Ele legitima o sacerdócio de Jesus Cristo em pé de igualdade ao de Melquisedeque, para comprovar aos hebreus com a própria Bíblia deles, os cristãos hebreus, com a própria Bíblia deles, para convencê-los a não voltar às práticas levíticas, a não voltar às práticas de sacrifício de animais. Então, ele legitima o sacerdócio de Jesus Cristo e demonstra isso biblicamente, que o seu sacrifício foi superior de uma vez por todas. Portanto, o perdão dos nossos pecados está baseado num sacrifício perfeito, de um sacerdócio perfeito e superior, feito de uma vez por todas. Deus abençoe pela sua atenção.